Prudente de Moraes. Uma breve biografia, sendo o terceiro presidente da República do Brasil. Prudente José de Moraes Barros também foi o primeiro civil a ocupar esse cargo. Sua ascensão ao poder marcou uma mudança fundamental na jovem República Brasileira, que até então era dominada por militares. Sua vida política, marcada por firmeza e moderação, foi crucial para a consolidação das instituições republicanas, enfrentando momentos de intensa instabilidade e violência. Este texto explora sua trajetória pessoal e política, seu papel na presidência, os principais desafios enfrentados durante seu governo e o legado que deixou na história do Brasil. Prudente de Moraes nasceu em 4 de outubro de 1841, em Itu, interior da província de São Paulo. No seio de uma família de proprietários rurais, seu pai, o coronel Domingos de Moraes Barros, era um lavrador abastado, enquanto sua mãe, Joaquina Maria de Jesus, teve forte influência religiosa em sua educação. Órfão de pai aos 3 anos, Prudente cresceu sob os cuidados da mãe e da madrinha, sendo educado em ambiente de forte religiosidade católica. Estudou em Itu e Sorocaba, até ingressar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em São Paulo, em 1863, a tradicional instituição era, naquele tempo, um centro fervilhante de ideias políticas e filosóficas. Lá, Prudente aproximou-se do liberalismo e começou a desenvolver seu interesse pela política e pelas causas sociais. Formou-se em 1867 e fixou residência em Piracicaba, onde exerceu a advocacia e iniciou sua trajetória política. A carreira política de Prudente de Moraes teve início na década de 1870. Em 1877, foi eleito deputado provincial e, logo depois, deputado-geral do Império. Atuando como representante da província de São Paulo, tornou-se conhecido por sua oratória firme e por seu posicionamento liberal. Defensor do fim da escravidão e da descentralização administrativa, destacou-se como um opositor da centralização do Império e da monarquia. Durante os últimos anos do regime imperial, Prudente foi um dos principais articuladores do Partido Republicano Paulista, criado em 1873, na cidade de Itu. O PRP defendia a implantação de um regime republicano, federalista e liberal, com forte apoio das elites cafeeiras paulistas. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, representou a realização de um sonho antigo para Prudente e seus correligionários. Com o novo regime, ele assumiu o papel de destaque como um dos líderes civis mais influentes do país. Em 1890, foi nomeado governador do estado de São Paulo, cargo que exerceu até 1892. Seu governo estadual ficou marcado por esforços de modernização administrativa, fortalecimento da educação pública e investimentos na infraestrutura, especialmente no setor ferroviário, fundamental para a economia do café. Sua projeção política o levou à presidência do Senado e, depois, à candidatura à presidência da República, com apoio das oligarquias paulistas e mineiras. Com o término do governo de Floriano Peixoto, o Brasil enfrentava grande instabilidade, marcada por revoltas militares, insatisfação popular e disputas políticas. Prudente de Moraes foi visto como uma figura conciliadora e moderada, capaz de estabilizar o país. Em 1894, Prudente de Moraes foi eleito presidente da República com 276 votos, contra 38 de seu principal adversário, Afonso Pena. Foi a primeira eleição presidencial direta no Brasil, com voto aberto e restrito aos homens alfabetizados maiores de 21 anos. A eleição representou uma vitória dos setores civis sobre a influência militar, que havia marcado os 2 primeiros governos republicanos. Sua posse ocorreu em 15 de novembro de 1894, e teve simbolismo importante. Era a consolidação do poder civil dentro da República, abrindo espaço para o modelo político, que ficaria conhecido como política dos governadores. O governo de Prudente de Moraes foi um dos mais difíceis da Primeira República. Enfrentou sérios desafios de ordem política, econômica e social. Prudente teve de lidar com o legado turbulento deixado por Floriano Peixoto, cujos métodos autoritários haviam ampliado a resistência de vários grupos políticos. Também buscou pacificar os ânimos dentro das Forças Armadas, nomeando militares de confiança e evitando confrontos diretos. Logo nos primeiros meses de governo, Prudente enfrentou revoltas de antigos florianistas, inclusive dentro do Exército, que ainda resistiam à hegemonia civil. Liderados por Antônio Conselheiro, os habitantes de Canudos formaram uma comunidade que se opunha tanto ao Império quanto à República, vivendo sob princípios religiosos próprios. A repressão brutal causou comoção no país e críticas da imprensa e de intelectuais, como Euclides da Cunha, que mais tarde escreveria Os Sertões. Para enfrentar esse cenário, o presidente buscou o apoio dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
promovendo uma aliança política que formaria o núcleo dominante da Primeira República. Após 3 expedições militares fracassadas, o exército finalmente destruiu o Arraial em outubro de 1897, após um cerco sangrento. Prudente adotou uma política de austeridade, buscando conter a inflação, restaurar a confiança internacional e reequilibrar as finanças públicas. O governo de Prudente considerou o movimento uma ameaça à autoridade nacional e à ordem estabelecida. Um florianista radical, Marcelino Bispo, tentou assassinar o presidente com um punhal. O episódio fortaleceu a imagem de Prudente como um símbolo da resistência civil à violência política. Cerca de 25.000 pessoas foram mortas ou deslocadas. Deixou o poder tendo conseguido, apesar dos obstáculos, pacificar o país e consolidar o modelo republicano sob liderança civil. Enfrentou tensões na fronteira com a Argentina e Uruguai, mas buscou soluções pacíficas por meio de arbitragem. Recusou-se a continuar na política ativa, apesar de ter sido cogitado para outros cargos de destaque. A economia brasileira passava por dificuldades desde o chamado encilhamento, período de bolha financeira e especulação iniciado ainda no governo de Deodoro. Um dos principais responsáveis pela política econômica do governo foi o ministro da Fazenda Bernardino de Campos, que promoveu cortes de gastos, renegociação da dívida externa e retomada do crescimento das exportações, especialmente de café. Sua postura equilibrada em momentos de crise ajudou a moldar os rumos da República Velha, apesar de medidas impopulares. A política econômica de Prudente conseguiu estabilizar a moeda e melhorar a imagem do país junto aos credores internacionais. Seu corpo foi sepultado em Piracicaba, onde hoje existe um mausoléu em sua homenagem. No campo diplomático, o governo de Prudente de Moraes foi cauteloso e discreto. Um dos episódios mais significativos foi o Acordo de Limites com a Argentina, em 1895, que solucionou a disputa na região do rio Pipiriguaçu, arbitrada pelo presidente norte-americano Grover Cleveland. Em 5 de novembro de 1897, Prudente sofreu um atentado no Rio de Janeiro, enquanto recebia tropas retornando da campanha de Canudos. Prudente escapou ileso, mas o ministro da Guerra Carlos Machado Bittencourt foi mortalmente ferido ao proteger o presidente. O governo de Prudente de Moraes encerrou-se em 15 de novembro de 1898. Sua presidência representou um marco, a entrada dos civis no comando do país e a inauguração de um período político mais institucionalizado, embora dominado pelas oligarquias agrárias. Seu sucessor foi o também paulista Campos Sales, garantindo a continuidade do domínio oligárquico dos estados do café, especialmente São Paulo e Minas Gerais. Após deixar a presidência, Prudente de Moraes retornou à vida privada em Piracicaba. Viveu com simplicidade até falecer em 3 de dezembro de 1902, aos 61 anos, vítima de tuberculose. O legado de Prudente de Moraes é extenso e significativo. Como primeiro presidente civil do Brasil, ele representou a transição definitiva do país para um regime republicano liderado por civis, consolidou o federalismo, fortaleceu o papel dos estados, controlou revoltas internas e iniciou a profissionalização da administração pública. Foi um homem austero, moderado e profundamente comprometido com os ideais republicanos. Seu nome é lembrado em ruas, praças, escolas e cidades por todo o Brasil, incluindo Presidente Prudente, no Oeste Paulista. Prudente de Moraes foi uma figura-chave na construção da República no Brasil. Enfrentou revoltas, crises econômicas e ameaças à sua vida, mas manteve-se firme em seu propósito de pacificar e organizar o Brasil. Ao encerrar seu governo, entregou um país mais estável do que o que recebera, preparando o terreno para a chamada política dos governadores, que marcaria as décadas seguintes. Prudente de Moraes permanece como um dos grandes nomes da história política brasileira, não apenas pelo cargo que ocupou, mas pela postura com que enfrentou os imensos desafios de seu tempo. Assim se encerra esta breve biografia de Prudente de Moraes.